Sabadão, estou passeando com a família aqui em Washington e eu queria mostrar a importância para os americanos dos heróis e da história deles. Aqui na capital você teria o que é o eixo monumental deles, que dá para ver daqui, ao centro. O obelisco, que é homenagem para Washington, que a gente viu no outro vídeo. O Abe Lincoln está para aquele lado, Congresso Nacional mais para a direita, e do outro lado a Casa Branca. Então você veria aqui o que seria a Praça dos Três Poderes ali, né? Mas eu vim aqui por outra razão, eu vim falar do terceiro presidente americano, o Thomas Jefferson. Cada país tem o seu Jefferson que merece, tô brincando. Thomas Jefferson, ele foi o terceiro presidente americano, mas mais importante, ele foi o principal autor, mentor intelectual da Constituição Americana, que é uma peça brilhante da fusão entre os valores judaico-cristãos e da filosofia greco-romana. A liberdade com responsabilidade, direitos e deveres. Isso está muito balanceado. E a palavra que mais aparece lá na Constituição, com mais peso, é liberdade. Thomas Jefferson era um defensor contumaz da liberdade. Ele falava, uma das frases dele é que a árvore da liberdade tem de tempos em tempos que ser regada com sangue de heróis. Não gosto tanto dessa frase, eu prefiro uma outra. Tirania é quando o povo tem medo das pessoas que controlam as instituições como o Congresso, os tribunais e a presidência. Democracia e liberdade é quando as pessoas que estão lá no topo têm medo e respeito pelo povo. O Thomas Jefferson, junto com Alexander Hamilton, que eu comentei no outro vídeo que eu estava no monumento do Abe Lincoln, eles eram provavelmente os dois principais pilares intelectuais do que resultou essa nação. O Alexander Hamilton, mais ligado no comércio, nas finanças, no desenvolvimento e no empreendedorismo. Enquanto que você tem o Thomas Jefferson mais nos valores, nos princípios, na defesa da liberdade. E a fusão das duas, apesar da intensa defesa da liberdade religiosa, a presença da Bíblia nos valores judaico-cristãos e dos valores greco-romanos da liberdade e empreendedorismo, tudo isso que eu comentei, ela está sintetizada na presença contínua da palavra Deus em vários momentos da história americana. Mas voltando, a disputa intelectual do Alexander Hamilton com o Thomas Jefferson, quando feita democraticamente como foi feita, resulta num ganho muito grande. A democracia, ela é feita de discussões dentro de limites de tolerância. Para quem é intolerante, para quem é totalitarista, a resposta dos pais fundadores americanos era coragem para enfrentá-los e lutar pela liberdade sua, da sua família, dos seus filhos e netos. É isso que está representado em todos esses monumentos que você vê. Não são vandalizados, eles são louvados pela imensa maioria do povo americano. Todavia, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos também há um movimento para destruir e descaracterizar a história dessa nação, como já aconteceu no Brasil. Se vocês forem para Santos e olharem o estado que está a casa do José Bonifácio de Andrade, a casa dos Andrade, que eram irmãos, né? Ele tinha vários irmãos, todos eles foram importantes. Vocês vão ver a diferença, ou o que aguarda os Estados Unidos daqui a 20, 30 anos, se eles não reverterem esses movimentos totalitaristas que você também vê circulando aqui nessa grande nação. Os movimentos totalitaristas que a gente vê, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, ao redor do mundo, tentam desconstruir figuras históricas como Thomas Jefferson, que era um ser humano de carne e osso, com defeitos, qualidades. O que a gente olha aqui é o legado que ele deixou como homem público. E nesse aspecto, esse legado é irretocável, tanto para a construção dos Estados Unidos, como também como sinal para o resto do mundo. Muitas pessoas talvez não saibam que os Inconfidentes Mineiros tentaram entrar em contato com Thomas Jefferson e entraram em contato para dar apoio para a independência na época de Minas Gerais. Mas voltando para o caso,
Ele tinha os defeitos dele como pessoa, de carne e osso, tinha. Ele era juntado, né, com uma escrava dele, teve vários filhos, amava a escrava, mas ele tinha escravos, era um escravocrata. Mas o que nós estamos olhando aqui é o legado dele como homem público. E apagar esse legado da história é desconstruir a base para a gente saber aonde nós estamos e como chegamos até aqui. Sem esse legado, a gente não consegue olhar para o futuro e saber para onde nós queremos ir e por que nós devemos lutar pela liberdade, pelas nossas famílias e pelas próximas gerações. Muitos intelectualoides criticam os Estados Unidos por ser uma nação materialista, mas eles não percebem que os pais fundadores tratavam a economia como uma peça da engrenagem que ia construir a nação. A economia, ela traz os recursos, os meios materiais para você fazer escolhas. As escolhas que você vai fazer, elas são baseadas em valores. E esses valores estão na Constituição americana. Esses valores, eles vêm da cultura greco-romana e da cultura judaico-cristã. Os dois pilares que esse movimento totalitário tanto odeia: a ciência, as tradições, o pensamento filosófico clássico e a Bíblia. O que você vai fazer com recursos uma vez rico, uma vez com os recursos na mão, é que vai diferenciar os caminhos que um país vai ter. O Brasil é um país rico, não é um país fracassado. Tem países muito piores que o Brasil. A Venezuela é um país riquíssimo, com petróleo, com terra fértil, água abundante. Tem países pelo mundo ainda mais ricos e em situações ainda piores. O que você faz com esses recursos é que vai dizer a diferença entre uma nação grande e livre ou uma nação que foi escravizada e pobre. Estou passeando no parque e encontrei a Capitu. I have one as well. Oi, Capitu. Vem cá, que bonito, que cachorro lindo. It's very beautiful, I love boxers. Thank you. How old, like 2 years? 2 years. Yeah. 2 years old. I have one that is like 2 years after the expiration date, like very, very old. Yeah. Good luck, congratulations. Thank you. All the best. Essa visita aqui mostra um pouco da importância dos valores morais aliados a ter instituições sólidas e o respeito aos contratos, que eles chamam rule of law. Isso é, quem manda é a lei, não é quem interpreta e fica criando lei a todo momento, fica mudando a regra a todo momento. Aqui quem manda é o povo que escreveu as leis e as leis têm que ser respeitadas. A combinação desse aparato institucional sólido que garante, né, a tranquilidade para as pessoas investirem, empreenderem, terem a sua propriedade sem medo de invasão, sem medo de ser roubado. Ao mesmo tempo, um combate muito duro, muito claro. A corrupção pisou fora da linha, vai para a cadeia e jogam a chave fora, permitiu uma riqueza muito grande. E essa riqueza não foi dissipada em 1, 2, 3 gerações, porque ao mesmo tempo que eles tinham a capacidade, o ambiente econômico de gerar riqueza, eles também tinham na Constituição e nesse princípio de nação valores muito sólidos. O que é triste é que o Brasil também tinha valores muito sólidos, pais fundadores muito fortes, que foram tão perdidos, mas eles foram abandonados, eles foram diminuídos, primeiro com a proclamação da República em 1889. Esse pensamento positivista, aonde os sábios de Brasília, os sábios da capital, vão determinar o que é o melhor para as famílias, para os indivíduos, nos estados e nas cidades. Isso aqui nos Estados Unidos não tem. Aqui de Washington, o cara que está sentado não vale mais do que o cidadão que está lá, num estado, num município do interior dos Estados Unidos, pagando seus impostos e tentando melhorar a vida deles, da sua família, dos seus filhos e netos. A segunda coisa que aconteceu, além desse positivismo,
ainda teve uma influência muito grande depois de um pensamento artificial externo que veio com o marxismo cultural, primeiro com o marxismo e depois com o marxismo cultural. Então, o Brasil ele tem a raiz muito parecida com os Estados Unidos. Tanto é que você vê a proximidade histórica sempre entre Brasil e Estados Unidos. O que acontece é que a gente perdeu e precisa ser resgatado um pouco do nosso passado, um pouco não, muito do nosso passado, que foi advindo da proclamação da República. Foi um golpe, né? Foi um golpe que o Deodoro da Fonseca fez em 1889, junto com outros positivistas, e a gente precisa também deixar muito claro que não há espaço para o pensamento totalitário. Isso é uma coisa muito importante, muito presente também no pensamento do Thomas Jefferson, que a gente acabou de ver. Liberdade, sim, mas você não tem espaço para ser totalitarista, para você querer acabar com a liberdade do próximo. Então, por isso que não há dúvida, quando você tem uma ameaça externa, como foi durante a Segunda Guerra com o nazismo ou na Guerra Fria com o comunismo, os Estados Unidos não tem dúvida, não teve dúvida em enfrentar do lado da liberdade. Assim como a maior parte da sociedade brasileira, mesmo na mão do Getúlio Vargas, o Brasil se aliou aos Estados Unidos, à Inglaterra, aos países livres. Assim como na Guerra Fria o Brasil esteve muito mais próximo dos países que defendiam a liberdade. O que nós precisamos é acabar com esse pensamento positivista que gerou tanto mal para o Brasil. E evidentemente aí do marxismo, totalitarismo, nazismo, daí não tem nem que discutir, né? Isso é uma peste bubônica. E tu, sua velhota, encontrei um filhote de boxer para perto de você, sua velhota. Aquele boxer também tava tossindo. Hein, Capitu? Capitu, que bonita que você é, minha garota aí. É bonita, essa Capitu cegueta, ficou cega de um olho, tadinha. Tadinha. Encontrei a versão masculina mais jovem dessa cachorrinha linda. Então é isso, gente. Foi um passeio aqui com os Weintraub. Você pode ver que eu estou tentando melhorar. Gravei hoje tudo deitado a pedidos. Muita gente está pedindo para eu gravar deitado os vídeos. Gravei eles deitado. E o que fica aí do passeio é o recurso financeiro, a economia, é só o meio e não o objetivo final. O objetivo final são os seus valores. O que você faz com os recursos materiais é que diferencia famílias, países, nações, pessoas no longo prazo. Recurso financeiro sempre vai ter disponível no mundo. Você pode ter recurso, mas você só vai querer fazer negócio com quem você confia. Você não quer fazer negócio com quem você tem certeza que vai te roubar. Você não quer contratar alguém que você tem certeza que daqui a 2 semanas, 3 semanas não vai aparecer para trabalhar porque tá bêbado, tá drogado ou roubou alguma coisa. Então é um pouco isso, valores e recursos. A economia é importante? É importante. Ter os recursos é fundamental? É fundamental. Mas só isso não basta, você precisa ter valores, saber o que você quer e saber aonde você quer chegar no longo prazo. Isso para indivíduos, para as famílias e para as nações também.